Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Missa Tridentina, a forma extraordinária do rito romano. Felipe, pelo amor de Deus, eu quero saber da missa, eu quero saber que hora tem que ajoelhar, que hora tem que levantar, que hora que põe o véu, que hora que tira o véu, como é que faz? Você está falando só de documento? Meus caros, é um curso mais completo, né? A gente vai tentar, completo assim, na medida do possível, do meu possível, né? Mas, então, é interessante a gente tratar de alguns temas antes de entrarmos na própria missa em si. Até mesmo porque vocês vão ser questionados, você que participa da missa tridentina. Se é válido, não é? O que é isso? Como é que funciona? Então, paciência. Mas essa é a última aula de onde vamos tratar de documentos. Antes, eu só gostaria de complementar um detalhe que eu esqueci da última aula, a respeito da Comissão Ecclesia Dei, que ela foi instituída, né, pelo Papa São João Paulo II em 1988, só que ela foi extinta pelo Papa Francisco em janeiro de 2019. Por quê? O Papa Francisco não quer mais saber de dialogar? Não. Ele simplesmente atribuiu essa... Não. Ele simplesmente atribuiu isso para a Congregação para a Doutrina da Fé. Agora, há um órgão responsável lá para continuar tudo aquilo que a Comissão Ecclesia Dei estava fazendo. Então, Felipe, isso é bom ou ruim? Se você quiser, você pode ler, aqui, ó. Carta Apostólica em forma de motu próprio do Sumo Pontífice Francisco, da Pontífice Comissão Ecclesia Dei. Está no site do Vaticano II. Pode ler e tomar a sua conclusão. Se isso é bom ou ruim, estou aqui noticiando apenas um fato. Mas enfim, vamos falar do tema de hoje. Sumorum Pontificum. Esse que foi um grande salto para quem buscava a missa tridentina. E agora, através desse motu próprio, dessa carta apostólica, os bispos, os padres passaram a ter maiores orientações de como fazer. Porque até o momento, como eu acho que eu tinha dito na primeira aula, havia aquele conflito, né? Mas se foi criada uma forma romana, como é que a forma antiga vai ficar? Serão duas formas iguais? Serão duas formas distintas? Serão dois ritos, né? O rito pós-conciliar e pré-conciliar? Então, o Papa Bento XVI, né, com licença poética eu peço Bento Magno XVI, pela minha profunda admiração pessoal que eu tenho por ele, ele deixa bem claro a necessidade de cada igreja particular estar de acordo com a Igreja Universal. E tendo em vista que o crescente movimento de grupos tradicionais, não tradicionalistas, né? Tradicionalistas também, né? Mas estou falando aqui de grupos tradicionais, ou seja, que estão em comunhão com Roma, que querem preservar o sacrifício da missa na forma pré-Concílio Vaticano II. A partir daí, então, manifestando esse interesse de preservar o rito, preservar aquilo que era celebrado desde 1570, ele deixa claro, né, o que o Concílio Vaticano II fez, né, que ele expressou o desejo, com devido respeito pelo culto divino, de renovar a forma do rito para as necessidades da época, né, explicando então a aprovação do rito do Papa Paulo VI. Ele continua aqui no parágrafo seguinte, dizendo, olha, que algumas regiões se mantiveram celebrando o rito pré-conciliar, não aderiram à missa publicada por Paulo VI, e verificou nos documentos que realmente eles não estavam totalmente contrários. Afinal de contas, esse missal não foi proibido. Ou seja, desde a publicação do missal de Paulo VI, esse missal nunca foi proibido. Então, os grupos que continuaram a celebrar não estavam fazendo nada de errado.
O erro não é mais em algumas atitudes que beiram ao cisma, ou que chegaram ao cisma, como foi a de Dom Marcelo Lefebvre, ao ordenar 4 bispos sem autorização do Papa. Mas eles não foram excomungados porque celebravam missa tridentina. Eles foram excomungados porque foram ordenados sem a permissão do Papa, o que gera um cisma. Ponto. Então, tendo em vista essas preocupações, né, a respeito de movimentos mais radicalistas, que criou-se a Comissão Ecclesia Dei, né, até o momento, até o lançamento da Sonora Pontifícia, a Ecclesia Dei ainda existia, né, buscando essa conciliação junto com a Fraternidade São Pio X, conversa com outros grupos que já haviam sido criados, com outras ordens, administrações apostólicas, enfim, fraternidades. Então, dessa forma, esta carta apostólica, lançada pelo Papa Bento XVI, ela estabelece o seguinte: artigo 1, abre aspas, o missal romano promulgado por Paulo VI é a expressão ordinária da lex orandi da Igreja Católica de rito latino. Contudo, o missal romano promulgado por São Pio V e publicado novamente pelo bem-aventurado João XXIII deve ser considerado como expressão extraordinária da mesma lex orandi da Igreja, em razão do seu venerável antigo uso, goze da devida honra. Essas duas expressões da lex orandi da Igreja não levarão de forma alguma a uma divisão da lex credendi da Igreja. São de fato dois usos do único rito romano. Portanto, é lícito celebrar o sacrifício da missa segundo a edição típica do missal romano, promulgada pelo bem-aventurado João XXIII em 1962, e nunca abrogado como forma extraordinária da liturgia da Igreja. Fecha aspas. Porém, ele dá algumas condições para o uso do missal. E começou as proibições. Então, falaram que o negócio é para sempre, não pode ser proibido, mas já estão falando, só pode celebrar com condições. E não vai ter missa tridentina nunca mais. Calma. São medidas que precisam ser tomadas, tendo em vista muitos movimentos. É mais uma medida pastoral, até mesmo para orientar os bispos. Então, aqui na parte do artigo 2 ele coloca algumas dessas condições. Primeira, que nas missas celebradas sem o povo, ou seja, em missas privadas, né, a gente fala missa privada, tipo, quando um padre ele celebra uma capela pessoal, ou seja, não é que é sem o povo. Que, se uma pessoa quiser entrar e participar da missa, ela pode. Mas não é numa igreja aberta ao povo. É uma capela pessoal, privada. Deu mais ou menos para entender, não é? Mas enfim, em uma missa celebrada sem o povo, qualquer sacerdote do rito latino, tanto secular quanto religioso, ele pode usar esse missal romano de 1962 em qualquer dia, exceto no tríduo pascal. Para a celebração segundo um ou outro missal, ele não precisa de nenhuma permissão, nem da sé apostólica, nem do seu ordinário. Ou seja, todo padre que esteja regular, não esteja canonicamente impedido, pode celebrar a missa tridentina sem pedir permissão ao seu bispo. Isso no caso das missas privadas. Agora, quando a gente fala de comunidades que pedem, que desejam ter a celebração da missa na forma extraordinária, também deve ser permitido, desde que seja celebrado por um sacerdote íntegro,
canonicamente canonicamente não impedido. Porém, deve-se averiguar junto à superioridade maior, né? No caso, se a gente está falando aqui de uma ordem religiosa, por exemplo, as carmelitas quiserem que seja celebrado uma missa tridentina em sua capela. Aí, no caso, através de seus superiores, né? Porque deve-se verificar para que seja melhor encaminhado. E para as missas celebradas para o povo, que no caso paróquias, né? Ainda voltando a falar daquela parte solicitar os superiores, então. Para deixar isso bem claro, eu vou citar um ponto aqui que está na Summorium Pontificum. Abre aspas. Se uma comunidade individual, um instituto inteiro ou uma sociedade deseja ter celebrações frequentes, habitualmente ou permanentemente, o assunto deve ser decidido pelos superiores maiores, segundo normas do direito, segundo as leis e estatutos particulares. Afinal de contas, né, vida comunitária é diferente. Né? Então, tudo tem que ser decidido pelos superiores em comum acordo. Isso tanto vale para a vida religiosa quanto comunidades leigas. Agora, falando de paróquias mesmo, né? Ou seja, que geralmente é o caso que muitos procuram. Felipe, eu quero ter missa tridentina aqui na minha paróquia, aqui na minha cidade. O que a Summorium Pontificum fala? Abre aspas. Nas paróquias onde haja um grupo estável de fiéis aderentes, de maneira estável, a precedente tradição litúrgica, o pároco acolherá de bom grado o seu pedido que celebrar a Santa Missa, segundo o rito do missal romano editado em 1962. Deve procurar que o bem desses fiéis se harmonizem com a atenção pastoral ordinária da paróquia, com a direção do bispo, evitando discórdia e favorecendo a unidade da igreja. Enfim, vou citar mais ou menos o que aconteceu aqui. Um grupo que gostaria de ter a missa celebrada aqui em Divinópolis foi primeiro conversar com o bispo que estava aqui anteriormente, que era Dom Tarcísio, mas depois esse período ele foi embora, nós ficamos de 2 a 3 anos sem bispo. Dom José Carlos foi ordenado e novamente o grupo passou a conversar com ele. Dom José Carlos acolheu de forma muito aberta, com todo o devido cuidado que é necessário de um bispo, né, de um príncipe da igreja. Ele buscou entrar em contato, né, com grupos em comunhão com Roma, né, ele soube da administração apostólica através de Dom Rifan, e a partir de 2018 começou a celebrar as missas tridentinas aqui em Divinópolis, em Itaúna, através do padre Leonardo. Todo mundo conhece, o padre Leonardo Wagner, que é da administração apostólica, enviado pelo Dom Fernando Rifan, para que escolher um padre que já está acostumado com o rito, né, e que nunca usa o né. Escolheu, portanto, um padre que já está acostumado com o rito, que poderia até ensinar algum outro padre da paróquia, da diocese, que gostaria de conhecer. Então, se por acaso algum padre, por exemplo, eu já vi padres da diocese que foram à missa tridentina conhecer, se o padre quiser manifestar interesse, olha, eu quero aprender a celebrar, como é que é? É só se encontrar com o padre que celebra aqui para começar os preparativos. Aí eles estão nessa guarda, quem sabe mais à frente tenhamos um padre da nossa diocese que também celebra a missa na forma extraordinária. Porque permissão todo mundo tem, mas tem que saber celebrar. Tem que ter a boa vontade de querer conhecer, celebrar. Então, isso depende, né, do padre que se sentir chamado, né, a celebrar na missa tridentina. Então, se você é de uma cidade que não tem missa tridentina, converse com o seu bispo. Olha, apresente, primeiro, conheça o que o direito fala, né, através da Summorium Pontificum. Olha, que garante que nós queremos a missa tridentina,
Há um grupo de fiéis para isso, porque realmente para isso é bom que tenha esse grupo de fiéis, até mesmo para a missa ser organizada, né? Para a missa ser organizada. Não tem missa se não tiver fiel, no caso para a paróquia. Se um padre quiser celebrar a missa na forma extraordinária, ele pode, de forma individual, em uma missa sem o povo. Mas se você quer a missa tridentina, você vai ter que pôr a mão na massa. Não adianta nada, porque a missa tridentina é mais bonita, mais bem celebrada, mas se na hora de varrer a igreja, na hora de arrumar o altar, você fica aí sentado abanando, esperando todo mundo fazer. Então, meus caros, se você quer a missa tridentina, mexe o doce. Corre atrás. Faz o que for, o que você puder fazer, nem que seja só na forma de contribuição. Olha, eu não tenho tempo para ajudar na arrumação, mas eu posso ajudar a contribuir na vinda do padre. Né? Em despesas de gasolina, por exemplo. Em despesas que a igreja precisar, na aquisição de paramentos, na aquisição do missal, que precisa disso. Talvez você possa conseguir emprestado por um período, mas você vai ter que adquirir paramentos próprios para o padre. Se o padre tiver, né? Porque, por exemplo, aqui em Divinópolis, o padre Leonardo trazia os paramentos dele até fazermos uma rifa para adquirirmos dinheiro suficiente para comprarmos paramentos próprios para cá. Então agora Divinópolis e Itaúna tem paramentos próprios para a celebração da missa tridentina. Mas até o momento eu não tinha, durante um período. Então é isso, juntar, fazer rifas, fazer coletas, campanhas para arrecadar fundos para adquirir paramentos, objetos litúrgicos, o missal. Ou seja, mexe o doce, né? Será que o bispo vai deixar? Meu filho, se você não for conversar com ele, não tem como. Apresente ao bispo, fala, olha, tem lugares em que é permitido, porque é assessorado por administrações apostólicas, por grupos, por fraternidades que estão em comunhão com Roma. Né? Tem um bispo, o Dom Rifan, por que o senhor não conversa com ele? É um desejo da comunidade, né? Nós não queremos fazer isso de uma forma separatista com a igreja. Nós queremos manter essa unidade, né? Seja claro quanto a isso também. Não use isso de mentira para o bispo para conseguir. Pelo contrário, seja sincero quanto a isso. Não queremos nos separar da igreja, mas só queremos algo que hoje a igreja consegue, né? De uma forma legítima. Então, converse com o seu bispo, movimente um grupo que queira a participação da missa e vamos correr atrás, porque para termos missa tridentina aqui, eu não participei dessa correria, do que foi feito, né? Isso muito deve-se ao Alaor, que rege um grande grupo de canto aqui em Divinópolis. Um abraço aí, Alaor, obrigado por todo o apoio no curso. Ele, junto com outras pessoas que correram atrás, conversaram com o bispo, mas na medida em que conversaram com o bispo e fizeram acontecer. Agora, chegou a missa tridentina até nós, o mínimo que eu tenho que fazer é dar aquilo que eu posso para que ela se mantenha, seja no sustento da vinda do padre, né, agora o padre Marco Antônio, na organização da igreja, no auxílio na formação, né, de católicos que participam da missa tridentina, né, ajudá-los a participar melhor. Isso eu falo porque é uma coisa que eu estudo há mais tempo, então, na medida do possível. Então, não depende apenas do bispo, depende de nós também. É isso que deixa claro a Summa Pontifico. Enfim, continuando agora outros detalhes que são acrescentados. No artigo 2,
o Papa Bento XVI, ele fala de que a celebração segundo o missal pode ocorrer em dia de semana, domingos e festividades. Fala que a celebração segundo esse missal pode acontecer em dias de semana, domingo, festividade. Não tem a limitação de como acontece o Tríduo Pascal, que é o caso de missas sem o povo. Só que geralmente é lógico que isso tem que haver no local que está sendo celebrado, né? Se por acaso é uma paróquia que já tem missas frequentes, os horários de missa não podem entrar em conflito com os horários de missa na forma ordinária. Mas, se for uma capela exclusiva, né, onde só tem esse rito, aí beleza, vocês mesmos organizam os próprios horários, né? Como funcionam as paróquias da administração apostólica. Agora, se por acaso você tem, se é uma igreja prestada, né, se você está celebrando uma paróquia que já celebra, já tem seus horários de missa, você vai ter que selecionar o padre, você vai ter que olhar com o padre no horário tranquilo, né, e o dia da semana tranquilo. Como eu sempre vejo, por exemplo, o padre Ricardo de Barros, ele é um sacerdote de Santos, muito conhecido também, ele é da diocese, celebra a missa na forma ordinária, e de vez em quando na forma extraordinária. E quando ele celebra na forma extraordinária, ele sempre seleciona horários que não entram em conflito com os horários já estabelecidos na paróquia dele. Fala, né, no parágrafo seguinte que o pároco deve permitir aos fiéis e sacerdotes que solicitem a celebração como exéquias, matrimônios, batismo, ou seja, outras formas, outros sacramentos na forma extraordinária. Se o fiel quiser um batismo na forma extraordinária e o padre estiver capacitado a isso, o sacerdote deve estar idôneo, né? Ou seja, não tem nenhum impedimento canônico. Nas igrejas que não são paroquiais, isso é competência do reitor. Nas missas celebradas com o povo, as leituras podem ser proclamadas em língua vernácula, isso no artigo 6. Isso é uma novidade, né? Porque até o momento tudo era em latim, na missa extraordinária, só que ele concede que nas missas com o povo, as leituras sejam proclamadas em língua vernácula, utilizando dicções reconhecidas pela Sé Apostólica, como é esta aqui. Então, não é pegar lá uma Bíblia, abrir lá, não. A leitura está aqui, ali, não. No missal, né, gente? Está aqui organizado, bonitinho. Complica não, tem missal aqui para isso. Artigo 7. Se o grupo de fiel leigo não obtiver, né, solicitou ao pároco, mas o pároco não quis, peça ao bispo. Se o bispo não autorizou, entre em contato com o núncio apostólico através da comissão Ecclesia Dei, no caso não mais, né, tem que ser agora com a Congregação para a Doutrina da Fé. E o bispo que deseja responder a esse desejo dos leigos, mas que esteja impedido de fazer, ele também poderá entrar em contato com a Congregação para a Doutrina da Fé para verificar como pode fazer. Ou seja, o bispo que quer até atender o pedido de um grupo de fiéis, mas fica assim, como é que eu vou fazer sem que isso crie um radicalismo? O que pode ser feito? É só entrar verificar isso com a própria Ecclesia Dei, no caso a Congregação para a Doutrina da Fé, ou até mesmo com os próprios bispos que pertencem a essas administrações apostólicas, fraternidades, que estão em comunhão comum. Enfim, isso é a parte mais importante da Summorum Pontifica. Ela termina mais ou menos aqui na página 14, né, na secção publicada pela Editora Paulinas. É uma edição que já está esgotada, então geralmente se encontra ela mais em sebo.
Se você quiser ela sim, em formato de livro. Mas no site do Vaticano tem. A partir daqui, então, tem a carta aos bispos, ou seja, na qual o Papa Bento XVI procura dar uma certa tranquilidade aos bispos a respeito deste motu proprio, né, da missa tridentina. Eu gostaria de citar aqui algumas frases dele. Abre aspas. A esse respeito é preciso, antes de mais nada, afirmar que o missal publicado pelo Papa Paulo VI, reeditado em 2 sucessivas edições por João Paulo II, obviamente é e permanece a forma normal, a forma ordinária. A última versão do missal romano anterior ao concílio, que foi publicada sob a autoridade do Papa São João XXIII em 1962, utilizada durante o concílio, poderá ser usada como forma extraordinária da celebração litúrgica. Não é apropriado falar das 2 versões do missal como se fossem 2 ritos. Trata-se de um duplo uso de um único e mesmo rito. Então, Papa Bento XVI mata essa charada a respeito, né, como é que o Papa Paulo VI lança um novo rito, mas que esse rito não foi proibido. Então tá aí. É um rito só, o rito romano. De 2 formas. Forma ordinária, forma extraordinária. Ele deixa claro, no parágrafo seguinte, que esse missal nunca foi abrogado juridicamente. Ele continuou sendo permitido, e na introdução do novo missal, ele fala que não pareceu necessário colocar normas para um possível uso do missal anterior. No parágrafo seguinte, ele coloca que muitas pessoas estão buscando a missa tridentina justamente por um problema de abuso litúrgico que ocorre nas missas de Paulo VI. Não por causa do missal, mas a não observação das rúbricas do novo missal, o que é verdade. Muitos desses abusos que nós verificamos na missa de Paulo VI não está presente, se você for ver, não está no missal. Ou seja, trata-se de atos desobedientes. Então entra aquele medo, né, dos bispos. Olha, mas será que isto pode provocar uma certa ruptura? Será que isso não pode provocar um certo exagero? E o Papa usa esses termos. Abre aspas. É verdade que não falta exageros, e algumas vezes aspectos sociais indevidamente vinculados à atitude de fiéis ligado à antiga tradição litúrgica latina. Vossa caridade e prudência pastoral não hão de ser estímulo e guia para um aperfeiçoamento. Ou seja, não proíbam, mas sejam firmes na pastoral em corrigir, podar os excessos e trazer tudo para o equilíbrio. Não precisamos proibir, porque vai gerar conflitos, nem liberar geral, que também vai gerar conflitos. Mas ter o pulso firme de agir de forma equilibrada. Não estou querendo que ensinar um bispo a ser bispo, pelo amor de Deus. Estou só repetindo aqui mais ou menos o que é a instrução do Papa Bento XVI. Ele fala que as 2 formas do rito romano podem se enriquecer, né, como a Comissão Ecclesia Dei estava estudando a introdução de novos santos e novos prefácios, como, por exemplo, a introdução de novos santos e novos prefácios na missa extraordinária, ou também a adição de tempos litúrgicos e de festas na forma ordinária, como, por exemplo, voltar a celebrar as 4 têmporas. Felipe, o que é isso? Na nossa aula sobre tempo litúrgico eu vou falar. Voltar a celebrar a 70ª. Então,
é algo que só tem a enriquecer. Então, outro questionamento que pode dizer, olha, não tem uma contradição entre esse missal com o missal de Paulo VI? Abre aspas. Não existe nenhuma contradição entre uma edição e outra do missal romano. Na história da liturgia, há crescimento e progresso, mas nenhuma ruptura. Aquilo que para as gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós. E não pode ser de improviso, totalmente proibido, nem mesmo prejudicial. Fecha aspas. Ou seja, desde que os sacerdotes não façam liturgias cismáticas, como foi feita pelo Marcel Lefebvre, no caso da ordenação indevida de bispos, mas a celebração em si desse rito, ela não é proibida. O que tem que se ter é o zelo pastoral, do cuidado para que não crie-se uma mentalidade sede vacantista, tradicionalista, radicalista, de ruptura, como se a partir de 1970 acabou. Não tem mais nada de bom, igreja é só aquilo do Vaticano II para trás. É o mesmo erro dos modernistas. A igreja, a partir de agora, é o Vaticano II, é o espírito do Vaticano II. Então, eu tenho um pouco de equilíbrio quanto a isso. É isto que a Summa Pontificum vem apresentar, e foi um grande salto, agora, um grande apoio para os padres que gostariam de manter celebrando a forma extraordinária do rito romano, e agora tem uma postura mais do que clara quanto às normas para que isso se aplique. Então é isso, o missal de Pio V está mais do que permitido. Desde que tome os devidos cuidados pastorais. E sendo assim, encerramos esse ciclo do curso na qual falamos muito de documentos, um pouco do contexto histórico. A partir da próxima aula, vamos agora entrar na prática. Vamos falar da veste do sacerdote e de nós, como nós nos preparamos para a missa. Vamos falar de tempos litúrgicos específicos da missa de Pio V, de festas específicas do calendário e, enfim, começarmos a falar de ponto a ponto da missa. Aguarde os próximos vídeos, que tenho certeza